Bom dia, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar o livro de ensino religioso na unidade 6 que fala sobre a intimidade, né? Servindo ao Rei Jesus. Lá nessa unidade, para a gente lembrar um pouquinho, nós falamos sobre, né, um convite. Jesus foi convidado por um fariseu, para jantar na sua casa, né? E aí entrou uma mulher pecadora, considerada muito pecadora naquela época, e foi até Jesus, chorou aos pés de Jesus e secou os pés de Jesus com seu cabelo, passou perfume nos pés de Jesus, que era uma prática muito comum naquela época, né? Não é na nossa, mas na época de Cristo aquilo era uma prática muito comum, fazer isso, lavar os pés dos viajantes, né, que andavam por toda aquela região, e assim ela teve todo o carinho e o cuidado com Jesus. E ali naquele momento, ela pediu perdão, ela se arrependeu dos seus pecados, né? E Jesus ensinou uma grande lição ao fariseu. Ele ensinou que nós precisamos, né, perdoar. Essa foi a maior intenção daquele dia ali, que Jesus nos ensinou um perdão. Jesus também nos ensinou naquela lição a oração do Pai Nosso que a gente faz, né, com muita frequência na nossa vida, no nosso dia a dia, porque é muito importante a gente se comunicar com Jesus, com Deus, né, que é o grande Pai. Então ele nos ensina, porque o povo pede, Senhor, como podemos falar com Deus, né? Como podemos nos comunicar? E aí Jesus ensina, né, a gente a rezar o Pai Nosso, a falar com o Pai de toda a humanidade, que é o nosso Pai também. Nesse capítulo também, você vai ver mais para frente, né, que também tem uma coisa muito importante que a gente precisa aprender, que é a relação entre igualdade e equidade. O que é isso, tia Fernanda? Igualdade é dar condições, né? É ser comum. Todo mundo tem o mesmo direito. Isso é igualdade. O mesmo direito que eu tenho, você tem, o outro tem. Isso é ter igualdade. E quando a gente fala de equidade, a gente quer dizer que precisamos dar condições às pessoas de ter a igualdade que a gente tem. Porque às vezes a gente tem a igualdade, mas não tem a equidade. Então não adianta muita coisa, tá? E isso significa dar as mesmas condições para a pessoa ter a mesma igualdade que a gente tem. Na figurinha que está no slide, está mostrando isso bem direitinho para vocês, né? Os garotinhos estão lá assistindo e aí eles estão em um lado sobre a igualdade, todo mundo igual, vendo a mesma coisa, só que os menores não conseguem ver o que o maior consegue. E aí, do lado da imagem, tem um suportezinho onde ele sobe e aí ele consegue ver a mesma coisa que os maiores estão vendo. Isso é dar condições de igualdade, tá bom? Que sejamos, né, sempre unidos, sempre em prol de ajudar as pessoas, de dar condições às pessoas, né, de terem a mesma oportunidade, tá bom? É assim que a gente tem que viver. Então, vocês vão fazer os exercícios do livro de ensino religioso, tá? Todas as páginas estão marcadas no slide. Vão fazer os exercícios e aí sim, na próxima semana a gente tem uma autocorreção. Porque geralmente, né, ensino religioso, a gente não faz autocorreção porque são perguntas pessoais. Mas dessa vez nós vamos ter, né, nós teremos a autocorreção porque o dever do livro pede algumas informações, tá bom? Até a próxima aula. Um beijão para vocês e assistam os videozinhos, as coisinhas dos slides. E a gente se encontra até a próxima aula. Beijão!